Irmãos, se nós cairmos, vivermos na vala do pensamento lógico, racional do mundo que nós vivemos, nós limitaremos o operar de Deus nas nossas vidas. Nós temos que acreditar, e eu não canso de repetir isso, que o melhor de Deus para nós está fora da lógica. O melhor de Deus para nós está fora do natural, está num plano que não se mede com uma trena, que não se calcula com a máquina, com a calculadora, que a matemática não explica e que a ciência é incapaz de desvendar. É nesse plano onde reside o melhor de Deus para nós. E nós temos que vivermos focados. É nisso, irmãos, é que nós somos servos de um Deus que existe no plano espiritual, de um Deus que habita pelo Espírito Santo naqueles que permitem, e de um Deus que de fato mandou Cristo, o Jesus, o Filho, para ser entregue em expiação pelos pecados da humanidade. Amém? Nós cremos nisso? Amém? Não vamos esquecer. Amém? Pronto. Quero convidar a igreja a abrir as Bíblias no texto de Isaías capítulo 53. Isaías no capítulo 53. E nós iremos meditar hoje sobre a real natureza, a real dimensão, o real sentido do que foi o sacrifício de Cristo na cruz pela humanidade. Isaías capítulo 53, versículos de 4 até o 6. O texto diz assim, vamos ficar em pé, vamos estar bonito. Uns ali puxaram aí a fila em pé, por reverência, e eu convido a igreja também todos a ficarem. O texto diz assim, versículo 4 do capítulo 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações, e hoje não vai ser diferente. Que a tua palavra penetre, Senhor Deus, como diz nela mesmo, como espada de dois gumes, e que ela toque na nossa alma, Senhor Deus, que ela separe juntas e medulas, que vá no mais profundo do nosso espírito e promova, realize de forma cabal, eficaz, de forma concreta a transformação das nossas vidas. Nos dirige, nos dá o teu entendimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, esse texto é revelador do que na realidade foi o sacrifício de Cristo na cruz. Em 2004, o filme A Paixão de Cristo, que tinha como
ator principal, o Mel Gibson, baseado na história bíblica, expôs ao mundo de uma forma sensacionalista, através de cenas fortíssimas, cenas violentas, repletas de efeitos especiais, o retrato do que foi o sofrimento de Cristo na cruz. Aquele filme chocou a humanidade, foi objeto de posicionamento de críticos, a crítica cinematográfica por várias vezes se posicionou, até mesmo reprovando a intensidade, a crueldade das cenas que eram retratadas naquela produção cinematográfica. Aquele filme mostrou um Cristo que foi humilhado, esbofeteado, que foi chicoteado, cuspido, que foi ferido, que verteu sangue, que foi cravado na cruz. Aquele Cristo que teve uma lança enfiada no seu corpo. Aquele Cristo que foi desdenhado. E tamanha era a violência daquelas cenas que aquilo chocou os telespectadores que tiveram acesso àquele filme. Mas, igreja, aquele filme não retrata a dimensão total do que foi o sofrimento de Cristo. Nós, como igreja, temos que viver vigilantes o tempo todo, para em meio à sociedade que, inclusive, a pregação da cruz tem sido abandonada para dar lugar à pregação da prosperidade, da cura, do galardão, do conforto. E nós, como igreja de Cristo, que cremos no Evangelho, não podemos nos esquecer de rememorarmos de que o centro da razão de existirmos como igreja é, na verdade, a mensagem da cruz. É, na verdade, aquilo que nasceu para nós com o sofrimento que o nosso Senhor passou cravado no madeiro e antes dele também. Aquele filme, queridos, ele não reflete a realidade do que foi o sofrimento de Cristo. Apesar de mostrar o ator principal representando Jesus em um sofrimento sobre-humano, aquilo ainda é pouco. E nós não podemos esquecer disso. O centro da nossa mensagem, da nossa pregação, tem que ser a mensagem da cruz. Eu sinto saudade do tempo em que nós, na igreja, pregávamos mais sobre a cruz, pregávamos mais sobre a salvação que nos foi concedido pelo sofrimento de Cristo. Nós cantávamos: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, e ali, pela fé, os meus olhos abri, e agora me alegro na sua luz. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem. A nossa mente como igreja precisa ser renovada a cada dia, para que não caiamos na vala comum e naquilo que desvirtua o reino de Deus. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi
inimaginável para qualquer um de nós. Se você imaginar que aquilo foi insuportável, eleva isso aí à potência não sei o que, à potência N. Foi infinitamente mais insuportável do que o que você pensa. Mateus capítulo 27, quero pedir à igreja que abra suas Bíblias, capítulo 27, do 26 em diante, narra aqueles momentos de tamanha dor, onde Jesus Cristo, após ter estado com Pilatos, e onde Pilatos indaga ao povo, porque era costume, por conta da celebração da festa, da Páscoa, ser liberto alguém que estaria condenado à cruz. E aí Pilatos pergunta, sonda o povo se eles queriam que quem fosse liberto fosse Jesus Cristo ou Barrabás, e aí o povo escolhe Barrabás, né? Essa história os irmãos já conhecem. Logo depois disso, o versículo 26 diz: então Pilatos soltou Barrabás. O povo escolheu, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus aí é rejeitado e é açoitado. Quantos açoites Cristo recebeu, não sei. Mas o certo é que foi rejeitado e violentado fisicamente. O versículo 27 diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-os, tirando as suas vestes, o cobriram com um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa na cabeça dele e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se, escarneciam, dizendo: salve o Rei dos Judeus. Mais humilhação, mais escárnio, mais desprezo. No versículo 30 diz: e cuspiram nele. Irmãos, vocês já imaginaram uma atitude que lhe coloca em uma posição de humilhação maior do que você ser cuspido por alguém? Imaginem aí. Se tem algo que te humilhe mais do que você ser cuspido por alguém. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Fizeram um teatrinho lá, desdenhando de Cristo, porque Jesus tinha afirmado ser o Rei dos Judeus, o Rei do reino espiritual, e eles não entendiam. E naquele momento ali de desdém, colocaram sobre ele uma coroa de espinho, colocaram um caniço nas mãos de Cristo, depois bateram com esse caniço na cabeça de Cristo, cuspiram nele. Depois de ter, versículo 31, depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida levaram para o ser sacrificado. Versículo 32. Ao sair, encontraram o sirineu chamado Simão, que obrigaram a carregar a cruz. Versículo 33. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel.
Que sabor é que tem fel, hein? Hein? Insuportavelmente amargo. Insuportavelmente amargo. Não é só amargo, não. Continuou o festival de humilhação. Porém, Cristo não quis beber. Versículo 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando em sorte. E assentados ali o guardavam. Continuando o festival de humilhação, por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce dessa cruz. A sessão de horrores continua, irmãos. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciões, escarnecendo dele, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também um dos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmão, quanto horror! Humilhação, sofrimento físico, do começo até o fim. Quanto horror, irmão! Afrontas, palavras humilhadoras, palavras de desprezo, açoites, chicotes, cravos nas mãos, bufetes, cuspes, rejeição, trocado por um ladrão. Já imaginaram o tamanho disso? Você pode imaginar que Cristo Jesus sofreu isso simplesmente pelas palavras que ele pregava, e que isso foi consequência do que Cristo pregou, porque contrariava as autoridades da época. Não foi por isso. Isso tudo aconteceu porque fazia parte do projeto de Deus para a salvação da humanidade, que Jesus Cristo fosse entregue por expiação dos nossos pecados. Apesar de todo esse sofrimento, que na narrativa que nós lemos é tremendamente horrendo, que no filme Paixão de Cristo com Mel Gibson é estarrecedor, extremamente violento. Apesar disso tudo, Igreja de Deus, a dor do sofrimento de Cristo não está somente no que nós lemos e no que foi retratado através daquele filme. A dor de Cristo não foi física. A dor física, ela foi insignificante em relação a dor que realmente o fez sofrer grandemente. Foi no físico, irmão, ela foi no espírito.
em relação ao que nós lemos em Isaías 53, que reflete o tamanho do peso do sofrimento que foi colocado sobre Jesus. Como nós lemos, irmãos, no versículo, Isaías 53, versículo 5: mas ele foi traspassado. Pelo quê? Pelos cravos, por uma lança. Pelo quê? Pelas nossas transgressões. Foi moído pelas nossas o quê? Iniquidades. Se nós temos paz hoje, irmãos, se nós temos paz, é porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Glória a Deus. Quanto motivo de gratidão. E pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. As nossas iniquidades, as nossas enfermidades espirituais, irmãos, foram sarados pelas pisaduras, pelo sofrimento de Cristo. E não foi no físico dele, não. Não foi. Porque o versículo 6 diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, olha o que na verdade fez Cristo sofrer de verdade. Repito, não foram os açoites, a humilhação daquelas pessoas, não foi aquela cena principal motivo do sofrimento de Cristo, mas o sofrimento de Cristo estava no projeto para o que ele veio, que nós encontramos no versículo 6 do capítulo 53, parte B. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, vocês já imaginaram o que é alguém absorver sobre si os pecados de toda a humanidade? Já imaginaram? O que é alguém trazer sobre ele, receber sobre ele os pecados de toda a humanidade? Imaginem o vício, a prostituição, imagine o homicídio, imagine o roubo, imagine os pecados da mente, imagine a violência, imagine todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, e pense que Jesus Cristo recebeu na cruz sobre ele tudo isso. Já pararam para pensar nisso? Que aquele sofrimento físico não representa nada diante do sofrimento emocional e espiritual, o sofrimento do espírito que Cristo sofreu. É muito grande. É muito grande. Jesus levou sobre si, irmãos, o peso insuportável do pecado de toda a humanidade. Eu repito, o peso insuportável do pecado. Estava conversando com uma irmã uma vez, que faz parte do Ministério de Intercessão da igreja. E ela disse assim: irmão Hélio, até nós, como pedido de oração, chega muita coisa. E às vezes chegam problemas para nós que falta é não suportar. Só de ficar sabendo e ter que orar por aquilo.
Eu falto é não suportar, aguentar o peso de saber determinadas coisas que chegam ao meu conhecimento, as pessoas pedindo ajuda. As pessoas pedindo ajuda, socorro. Imagine, irmãos, Cristo que recebeu sobre ele as iniquidades de toda a humanidade. O tamanho do sofrimento no espírito, na alma, que o Filho de Deus suportou. Ele suportou sobre ele enfermidades, dores, transgressões, iniquidades. Ele tomou sobre si tudo isso que para nós é impossível de aguentar. O preço da salvação que é impossível de nós pagarmos, Ele assumiu para si na cruz. E é graças a isso que nós temos a salvação de graça. Até porque se fosse cobrado, nós não teríamos condição de cumprir os requisitos por nossa justiça para sermos salvos. E aquele ato de misericórdia nos franqueou o acesso ao reino. Cristo na cruz tornou a nossa vida leve, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. O castigo, diz a palavra, que nos traz a paz, está sobre Ele. E é por isso que Jesus Cristo disse: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Mas Ele garantiu que a paz dele Ele nos entregou. É dessa paz, irmãos, essa paz que nós devemos viver, aproveitar, buscar e pregar sobre ela. Aquilo que era impossível para o homem, Cristo fez. Aquilo que conduzia ao inferno, Ele tomou sobre Ele. Mas infelizmente, a humanidade é como aquele cliente que você oferece para ele uma coisa gratuita e ele rejeita receber. Tudo isso foi dado para o bem da humanidade, mas infelizmente ainda existem pessoas que rejeitam essa dádiva divina, preciosa, maravilhosa, indescritível. Se toda a humanidade entendesse a real natureza do sacrifício de Cristo, todos buscariam sedenamente servir a Deus para aproveitar, usufruir daquilo que Cristo nos proporciona através da cruz. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 40, nós temos dois personagens aí que representam os dois comportamentos que nós encontramos entre as pessoas em relação a valorizar aquilo que Cristo fez por nós. Lucas capítulo 23, versículo 40, falando da cena da crucificação. No 39, vamos começar no 39, Lucas 23, 39. Um dos malfeitores crucificados com ele blasfemava, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Até o ladrão que estava do lado dele estava humilhando, desdenhando.
No versículo 40 diz: respondeu-lhe, porém, o outro malfeitor, repreendendo e dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este justo nenhum mal fez. Nenhum mal fez. E acrescentou um daqueles malfeitores, irmãos, numa atitude de reconhecimento do sacrifício, enquanto um não reconheceu, enquanto um desdenhou. Já viram essa atitude em algum lugar nos nossos dias atuais? Malfeitores desdenhando do sacrifício de Cristo. Eu já vi. Aquele malfeitor desdenhador representa a parcela da nossa humanidade que não valoriza o que Cristo fez por nós. Mas enquanto isso, povo de Deus, tem esse outro que o versículo 42 diz: e acrescentou, malfeitor, reconhecendo que Cristo era justo, que não merecia estar ali, que era filho de Deus. Aquele malfeitor disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aleluia. E o 43, Jesus respondeu, irmãos, olha, Jesus nunca vai rejeitar aqueles que clamam por Ele. Cristo nunca vai rejeitar os que clamam por Ele. No versículo 43, Jesus respondendo ao clamor daquele homem diz: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Cristo não vai desprezar quem clama por Ele. Irmão e amigo, o que lhe aflige? Você errou e o inimigo está querendo colocar na sua mente que você não é digno de voltar aos caminhos do Senhor. Você vive no caminho errado e o inimigo está tentando colocar na sua mente que você não é digno de pertencer ao reino de Deus. Aquele homem ia morrer como ladrão. Aquele homem ia morrer como ladrão, como um condenado, como indigno, como destinado a povoar o inferno. No último momento de vida dele, ele reconheceu a Cristo, clamou ao Senhor, e Deus garantiu para ele o seu lugarzinho no paraíso. Que Deus maravilhoso. Nada impede que qualquer pessoa, o que tenha feito, que faça o que tenha feito, nada o impede de ser salvo, irmãos, nada, nada. O inimigo está colocando coisa na tua cabeça, o inimigo está dizendo que você não vai conseguir, que você não é digno, o inimigo está dizendo que o céu não é para você, o inimigo está dizendo que o pecado é invencível, o inimigo está dizendo que você não vai suportar. Lembre-se que Cristo levou sobre Ele o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos dá a vida na eternidade com Deus. E aquele malfeitor, aquele ladrão reconheceu isso. A entrega de Cristo na cruz requer de nós duas coisas. Primeiro, gratidão.
não podemos esquecermos de sermos gratos a Deus pelo sacrifício dele no Calvário. Não. Por que é que nós fazemos ceia do Senhor uma vez por mês? É um memorial para nos lembrarmos do sangue, do corpo de Cristo entregue na cruz. O Salmo 50, versículo 23a, fala da importância de sermos gratos ao Senhor. O texto diz: aquele que me oferece gratidão, esse me glorificará. Glória a Deus. Aquele que oferece gratidão a Cristo pelo sacrifício dele, glorifica a Deus. O Salmo 116, versículos 12 e 13. Esse é mais profundo. Salmo 116, versículos 12 e 13. O salmista, assim, numa expressão de gratidão indescritível, fica tão extasiado por ter gratidão a Deus, que ele diz assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a mim? O que darei? Eu não tenho o que fazer. Ele está dizendo: tudo o que eu fizer não será suficiente para expressar a gratidão que tenho a Deus por tudo que Ele tem me feito. Irmãos, nada que façamos retribui a Cristo o que Ele fez por nós. Nada. Mas Deus pede que eu tenha gratidão e obediência, porque essas duas atitudes agradam o coração de Deus. O versículo 13 do Salmo 116 diz assim, vou voltar no 12: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para mim. Aí ele continua, como se estivesse respondendo a pergunta: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Essa é a nossa atitude. Ministério do Louvor. Esse louvor é uma expressão de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Cante em atitude de oração, irmãos. Deixe o Espírito Santo fluir. Deixe o Espírito Santo tomar de conta desse momento. Assim. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti.
Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração, meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a ti, com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. O que nós daremos ao Senhor, irmãos? O que daremos ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito por nós? A nossa resposta deve ser a que o salmista já adiantou para nós. A nossa resposta deve ser a que o salmista já nos ensinou. O que daremos ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós? Nós daremos ao Senhor, irmãos, honra, glória, adoração. Nós daremos ao Senhor fidelidade. Nós tomaremos, como diz o Salmo 116:13, o cálice da salvação e invocaremos o nome do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Ó Pai amado, quão preciosa é a Tua palavra. Senhor Deus, certo de que o Teu Espírito Santo transformou os nossos corações nessa noite. Nós somos agradecidos ao Senhor e pedimos que a Tua salvação, ó Deus, seja buscada de forma sedenta como aquilo que de mais precioso há, e que nós, como igreja do Senhor, ó Deus, bebamos, tomemos o cálice dessa salvação e proclamemos o Teu nome, ó Deus, em honra, em glória, para que a humanidade Te conheça, deseje e veja através de nós, a Tua igreja,
o amor de Deus derramado pela humanidade. Que nós, Igreja Batista da Ressurreição, ó Deus, sejamos carta de Cristo ao mundo. Que cada um dos teus filhos seja carta contendo a mensagem de Cristo àqueles que não te conhecem. Obrigado por esse momento tão precioso. Nós te agradecemos pelas tuas bênçãos e firmamos aqui o nosso compromisso do Senhor de tomarmos o cálice da salvação e invocarmos o teu nome. Te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor seja louvado. Obrigado.